Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. No último programa finalizamos o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje iniciaremos o estudo de 2 Coríntios. Na verdade, esta não foi a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vimos isso quando estudamos 1 Coríntios. Paulo já tinha escrito uma carta aos Coríntios quando escreveu a que conhecemos por 1 Coríntios. Sendo assim, as cartas que conhecemos por 1ª e 2ª cartas aos Coríntios deveriam se chamar de 2ª e 3ª cartas de Paulo aos Coríntios. A primeira carta foi escrita em Éfeso. Depois de 3 anos e meio ali, ele escreveu o que conhecemos como 1 Coríntios. E de acordo com o que já estudamos, esta carta foi entregue aos Coríntios pelas mãos de Tito. Quando estudamos as epístolas pastorais, nos deparamos com este homem, chamado Tito. Diferente de Timóteo, Tito era um homem idoso, maduro. Paulo tinha muita confiança nele. Só mesmo uma pessoa de confiança poderia se responsabilizar por levar a carta e explicá-la, defendê-la e aconselhar a igreja da qual alguns membros estavam envolvidos em todo tipo de problemas. Problemas que já discutimos nos últimos programas. Tito devia ser um homem temente a Deus e muito confiável. Depois de 3 anos e meio em Éfeso, Paulo teve de sair porque causou muito tumulto na cidade. Isso era típico dele, e se não tivesse havido esse tumulto, teria ficado mais tempo por lá. Ele ficou em Éfeso mais do que em qualquer outra cidade. Paulo ensinou na escola de Tirano e, conforme um comentário de rodapé de um dos manuscritos, Paulo ensinava na escola de Tirano das 11 da manhã às 4 ou 5 horas da tarde todos os dias. Como resultado desse ministério de ensino, surgiram muitas igrejas filhas da igreja de Éfeso. As igrejas de Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas são as igrejas citadas no livro do Apocalipse e surgiram a partir da igreja de Éfeso. O seminário de Paulo deve ter sido muito frutífero na escola de Tirano. Em Atos capítulo 19, lemos sobre o tumulto que forçou Paulo a deixar Éfeso. É isso mesmo. Quando ele partiu dali, tinha no coração a carta aos Coríntios que tinha enviado por meio de Tito. Ele queria saber se os coríntios a tinham recebido. Ele tinha que fazer algumas viagens missionárias depois de Éfeso, mas esperou por Tito em Troade e acabou lhe mandando um recado. Encontre-me em Filipos. A igreja de Filipos era a preferida de Paulo, e seus membros o sustentaram enquanto ele ministrou em Corinto e em outros lugares como Éfeso e Tessalônica. Portanto, para Paulo, ir para Filipos era como voltar para casa. Paulo estava passando por uma crise e buscava apoio dos membros da igreja de Filipos. Enquanto ele estava em Filipos, Tito o alcançou e lhe disse qual havia sido a reação dos coríntios à sua carta. As notícias eram boas. Tito contou que tinha sido bem tratado e que tudo que Paulo ordenou aos coríntios eles estavam cumprindo. Eram as notícias boas. Mas nem tudo que Tito contou foi notícia boa. Ele também contou que havia algumas pessoas na igreja de Corinto que diziam que Paulo era louco. Acho interessante notar que aquelas pessoas não atacaram o conteúdo da carta de Paulo. A sua lógica inspirada por Deus, que era o conteúdo da primeira carta, era irrefutável. Eles não tinham como contestar o conteúdo da carta, porque ela era inspirada por Deus. Então eles atacaram uma única coisa que conseguiram, ou seja, Paulo. Eles falaram até de sua aparência física. Ele não devia ter muito para ser olhado, não. Pois até da aparência física dele eles falaram. Mas da carta, não. A carta era inspirada por Deus. Um comentarista já disse que Deus deve ter ficado sem matéria-prima quando fez o corpo de Paulo. Também, né?
Pois é, depois de tudo pelo que ele passou, ele mesmo contou algumas dessas coisas em suas cartas. Paulo tinha um problema num dos olhos e já tinha sido surrado várias vezes. Não há dúvidas de que Paulo não enxergava muito bem. Os coríntios disseram que, olhando para a figura de Paulo, imaginavam que ele fosse fraco, mas pelas suas cartas tinham a impressão de que ele era muito forte. Paulo teve a coragem de mencionar essas críticas em sua carta e enviá-la através de outra pessoa. Ele tinha sido criticado por ter enviado a primeira carta, uma carta pastoral muito severa através de Tito, ao invés de tê-la levado e confrontado a igreja face a face. Os coríntios criticaram a eloquência de Paulo, dizendo que ela não estava de acordo com os padrões deles. Disseram, inclusive, que nunca tinham visto um pregador tão ruim. Quando Paulo soube de todas essas críticas, pegou sua pena inspirada e começou a escrever outra carta. Paulo endereçou a primeira carta aos coríntios ao grupo na cidade que o seguiu, ao qual já me referi como o fã-clube dele em Corinto. Ele escreveu àqueles que se polarizaram ao redor do seu nome como líder, tentando dissuadi-los de serem seus seguidores para serem seguidores só de Cristo. Algumas das coisas mais profundas que Paulo escreveu nos 3 primeiros capítulos sobre sabedoria e sobre como o evangelho não vem de sabedoria humana foram dirigidas às pessoas que achavam que Paulo era o máximo. Mas agora, Paulo ia escrever para aqueles que não o consideravam tanto assim, para aqueles que o criticaram, para os seus inimigos, aqueles que estavam se rebelando contra ele na igreja de Corinto. Tito contou a Paulo que aqueles críticos duvidavam das suas credenciais de apóstolo. Eles achavam que Paulo não tinha nenhum direito de se auto-intitular apóstolo. Aparentemente sabiam quais os padrões do apostolado descritos no primeiro capítulo de Atos. De acordo com estes padrões, o apóstolo tinha de ser alguém que tivesse estado com Jesus desde o seu batismo até a sua ascensão. É por isso que, tecnicamente, não está certo chamar uma pessoa dos dias de hoje de apóstolo. Muito bem, Paulo não tinha vivido com Jesus e por isso aqueles coríntios disseram que ele não era apóstolo e que não tinha direito algum de escrever cartas apostólicas para eles, nem de ser tão duro como ele tinha sido na primeira carta. Por isso o tema principal de 2 Coríntios são as credenciais de um ministro. Este é o assunto de Paulo nessa carta. Nos 6 primeiros capítulos encontramos a descrição do perfil de um ministro. Tudo o que Paulo diz nestes capítulos sobre ministério é dirigido àquelas pessoas que ajudam e estão ao lado do pastor da igreja. Ele não escreveu apenas para os pastores, mas para todos os que têm o chamado, estudam e praticam o conteúdo destes capítulos. Se você participar de um culto de ordenação de algum pastor, observará que geralmente a mensagem pregada é baseada em 2 Coríntios, porque nesta carta encontramos os textos que servem como desafio para os que estão iniciando o ministério. Aprendemos com o capítulo 6 de Atos e também com a primeira carta aos Coríntios que todos os dons são espirituais, mas alguns dons são mais práticos e outros pastorais. Todos são ministros do Evangelho, mas atuam em diferentes áreas e de maneiras diferentes. Veremos também qual o significado da palavra ministro usada por Paulo na segunda carta aos Coríntios. Quando escreveu a carta aos Efésios, Paulo explicou por que devemos ir à igreja aos domingos e qual é o objetivo da igreja toda vez que se reúne. De acordo com Paulo, Deus colocou nas igrejas pessoas com determinados dons, como por exemplo os pastores, professores. Estes servos do Senhor não apenas aconselham e pastoreiam, como também ensinam. Eles são professores que aconselham e conselheiros que ensinam. Paulo afirma em Efésios 4 que Deus colocou esses homens a serviço da igreja com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Paulo usa a palavra santos para crentes, para os que creem, não para aqueles que são canonizados depois que morrem. De acordo com Paulo, todo que crê é um santo, santificado, chamado para ser santo. Para Paulo, toda pessoa que assume um compromisso com Cristo é separada para segui-lo. Isso quer dizer santificado, é exatamente isso aí que quer dizer alguém santificado. E o apelido para essa pessoa santificada, separada para seguir a Jesus, é santo. Quando todos os santos, todas as pessoas que foram separadas para seguir a Cristo se reúnem como igreja e o pastor as ensina ou aconselha,
está preparando os santos para a obra do ministério. Isso quer dizer que o trabalho do ministério foi entregue aos santos, não ao pastor-professor. O pastor-professor é o técnico e os santos o time. Mas quem realmente joga bola? O técnico ou o time? É claro que é o time. O técnico no banco instruindo o time sobre como deve jogar. Quando um pastor-professor entende sua missão, passa a atuar como técnico e os santos que são aperfeiçoados toda semana através do seu trabalho formam um time. Isso quer dizer que quando ele dá a bênção e os santos deixam o santuário, o trabalho do ministro está só começando, não terminando. Costumamos achar que o trabalho do pastor é fazer aquele sermão maravilhoso todo domingo. Não, não é isso. O trabalho do ministro começa quando os santos deixam a igreja. O objetivo da missão da igreja é atingido quando os santos saem do culto inspirados, aperfeiçoados, equipados, desafiados e instruídos para o trabalho do ministério. Isso tudo quer dizer que quando Paulo escreveu todas aquelas instruções a respeito do ministro e de suas credenciais para o ministério, ele estava falando para todos os crentes, não apenas para os pastores. Toda pessoa que é nascida de novo, que é salva para um propósito. Este propósito é o trabalho do ministério, aquilo que Deus quer fazer através dela. Você verá que o assunto tratado por Paulo na segunda carta aos Coríntios é o que chamamos de o treinamento do ministro. Paulo diz que é assim que Deus nos treina para sermos ministros. Ele faz referência a uma experiência que teve na Ásia, quando foi apedrejado e deixado como morto em Listra. Ele queria que os coríntios entendessem o que ele tinha passado na Ásia quando não tinha mais nem esperança de vida. Ouça com atenção suas palavras. Tínhamos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Ele iniciou a carta dizendo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. O que Paulo está dizendo é que há momentos em que o nosso sofrimento é tão grande que o único que pode nos consolar é Deus. Um servo do Senhor chamado Jeremiah Denton, numa situação de guerra, passou 4 anos numa solitária e escura, sem qualquer contato com outro ser humano. Ele saiu dali agradecendo a Deus pela experiência, porque foi lá que descobriu uma grande verdade. Deus está lá e pode nos consolar. Vamos ter que ficar por aqui hoje. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.